Gravando. E aí, gente, e aí, meus cruxos, eu lembrei da existência deste canal, não é mesmo? E pra quem não me conhece, eu sou o Morno, sou desenhista, músico e biólogo, e nas horas vagas, um grande humorista. Hoje eu resolvi, após lembrar que existe este canal, não é mesmo? Trazer um vídeo de uma ideia que eu vinha martelando já há um tempo e eu pensei, por que não gravar e falar sobre, não é mesmo? Que é, imagina como seria incrível se o Jim Carrey fosse o Caim de Digital Circo. É uma ideia interessante. Você não vai dizer que é uma ideia interessante, mas a ideia é super interessante. Esse vídeo aqui vai ser basicamente sobre esse desenho que eu fiz, esses alguns desenhos e o desenho final, né? Que vocês logo verão com o passar do vídeo. E falando principalmente também sobre essa série maravilhosa que é o Circo Digital, né? Que, diga-se de passagem, eu tinha um grande preconceito antes de começar a assistir. Mas após ver alguns reacts, e como vocês podem ver, né, fiz alguns esboços do nosso querido Jim Carrey como Caim, mas não era para ser perfeitamente realista ou exatamente como tá na imagem, porque eu queria mais entender como funciona as expressões, né, a face dele, a estrutura, e isso tudo vai me ajudar no desenho final para conseguir acoplar e representar da melhor forma possível a feição dele, né? Porque não adianta nada a gente fazer uma cópia de um rosto igualzinho e quando você for passar para sua ideia, você não ter captado ou entendido como aquele rosto funciona, né? Então aqui eu fiz alguns estudos só para ter uma ideia, fiz bem grosseiro, como vocês podem ver, e já aqui passamos pro esboço final, né? É o desenho final que eu vou fazê-lo a partir de agora e que eu vou pintar e fazer toda a caralho a 4, né? Por assim dizer. Bom, aí está o desenho final, né? O esboço final que a gente vai fazer a finalização, né? Vocês podem acompanhar aí. Aí tá o rosto principal que eu usei de referência para fazer esse desenho, né? E a pose dele, todo o esquema, eu vi de um cosplay de Coringa, um cara muito bonito para ser o Coringa, inclusive, que eu achei que casava super com a estética do Caim, né? E por falar em Caim, também gostaria muito de falar sobre como essa série, né, o Digital Circus, ela tem uma profundidade que você, olhando só, né, julgando o livro pela capa, você não espera. E nem só julgando o livro pela capa, uma profundidade que você não espera, tanto não só pela temática ou por você ver o desenho em si, né, todo o julgamento do estilo de animação que eles propuseram, né, aquele negócio meio pitoresco e um tanto quanto infantil. Você não imagina que buscaria de temas tão profundos e tão complexos, desde o existencialismo até uma busca sem sentido niilista, sabe? Não sei se dá pra perceber, mas vai ter bastante spoiler nesse vídeo aqui, então se você não assistiu a obra ainda, recomendo que assista para você não perder o ápice e a delícia que é assistir esse desenho. A trama, falando rapidamente, é bastante inspirada naquele conto de terror, eu acho, meio pós-apocalíptico, que é o I must scream but I have no mouth, ou I have no mouth but I must scream. Eu nunca lembro, mas eu não tenho boca e eu preciso gritar. Quando você descobre que Digital Circo é inspirado nessa história, né, você pensa, nossa, onde linka? Onde faz o matchzinho, né? E quando você vai assistindo os episódios, né, você vai querendo pescar, né? Você vai querendo pescar, isso aqui foi uma referência, isso aqui deve ser baseado nisso, isso aqui vai acontecer, provavelmente. Todo mundo tava esperando o momento que o Caim ia despirocar e acabar matando todo mundo, que no decorrer dos episódios, né, as coisas vão ficando mais sérias e a gente vai descobrindo mais o que tá acontecendo e você vai entendendo o que aquele mundo significa, o que aquele mundo é, né? Os personagens são todos enigmáticos, todos muito bem construídos, né? Mais simples que você possa pensar que, sei lá, que é o Jax, que ele é só um idiota, babaca, escroto de merda. Você vê que no final ele tinha grandes problemas, ele escondia uma tristeza, uma ferida aberta muito grande, e pra ele não se ferir mais, né, ele escolhia machucar as outras pessoas. Então, e isso é só uma das facetas, né, dos personagens. Aqui, voltando pro desenho rapidamente,
Gente, vai ter bastante lapsos nesse tipo de vídeo, porque eu tô assistindo o vídeo enquanto eu gravo e aí vem ideias na cabeça, então tem coisas que eu quero comentar. Sobre o desenho ali, vocês viram que eu fiz a coloração das cores, né? A coloração das cores. Que eu fiz a pele já tô partindo pra roupa, né? O meu estilo de pintura, eu gosto de usar bastante referências pra ter uma ideia, pra fazer uma imagem mais completa, né? Então vocês podem ver ali no meu board, no meu outro Canva, lotado de imagem que, olhando assim, não faz muito sentido, mas pra mim, do que eu tava usando, das coisas que eu gostaria, das cores, dos tons, pra mim ajuda bastante pra construir uma imagem mais completa, né? Eu queria dar um tom mais quente, porque quando eu vou desenhar, quando eu crio uma imagem assim um pouco mais complexa, eu sempre tento pensar no storytelling, né? O que a imagem tá contando, onde esse personagem tá, o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo antes, o que ele tá fazendo depois. E como se trata do circo digital, né? Eles estão sempre no circo, sempre no sol, né? Então, tipo, eu queria os quentes, né? O sol batendo, umas sombras bem projetadas, assim, bastante vibração, bastante cor, sabe? Bastante saturação. E foi o que eu acabei colocando, como vocês podem ver aí, né? E o Caim, né, sendo esse personagem todo espalhafatoso e com Jim Carrey usando de referência mais ainda, super casaria. E por que eu pensei no Jim Carrey como Caim, né? Porque eu acho que o Jim Carrey perfeitamente interpretaria o Caim com todos aqueles lances, aqueles gritos, aquela dramaticidade, dramaturgia? Eu não sei falar. Aquela dramaturgia que o Jim Carrey sabe dar e que o Caim tem. Todas aquelas explosões, todo aquele dualismo de tá calmo, tá destruído, tá triste, tá feliz, tá envergonhado. O Jim Carrey faria isso perfeitamente, com a dublagem do Briggs ainda, do Guilherme Briggs, nossa. E voltando a falar um pouco sobre o circo digital, né? Todo o plot do Caim ter sido inspirado no Wen, quando ele perde o controle, que ele só queria ser amado, né? Que ele queria ter o respeito dos humanos, ele queria que ele fosse aceito, e por conta de não ser aceito pela programação dele, ele não conseguia entender que ele estava ferindo, que ele estava machucando, que ele estava indo contra a liberdade deles. É muito interessante quando ele se choca e começa a torturar os outros, né? Não tô falando que é interessante torturar os outros, tô falando que como eles fizeram esse paralelo, e ali você mata onde veio a inspiração principal, pelo menos foi uma interpretação do I Have No Mouth, né? Depois do Kingo ter feito lá a programação e ter apagado ele sem querer, e ele vai para aquele limbo lá, né? E começa a ter discussões filosóficas com ele mesmo, que teorias, né? Teorias e teorias. Quando ele descobre lá todo o plot, que eles eram humanos, que tiveram seus cérebros copiados, né, pra máquina, né, que eles não estão dormindo coisa nenhuma, que não são eles, são sim cópias, e ele vai discutindo sobre ele mesmo, tipo, cara, eu não posso continuar fazendo isso, porque eu tô machucando essas pessoas já não estão bem, e eu preciso fazer isso eu preciso corrigir o meu erro. E aí a outra IA dele falando que não, você não pode fazer isso porque... Pô, esse diálogo é muito forte, né? Se eu voltar, eles vão me matar. Só que ele fala, mas eles já mataram. Então, tipo, o erro já tá concluído. Não tem o que a gente escapar mais. Então, ao invés da gente tentar fugir do nosso erro, é uma lição que eu tiro, né? Que dá pra interpretar. Ao invés da gente tentar fugir do nosso erro ou fingir que ele não existiu, é você aceitar que você errou, teve as suas consequências e agora é sacudir a poeira e corrigir o seu erro. E nesse momento, eu já gostava muito do Caim, mas nesse momento ele se tornou o meu personagem favorito da obra justamente por conta dessa responsabilidade de, cara, tentar fazer melhor. Ele chegando lá pro povo, né? Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz cagada, mas a partir de agora, com o poder que eu tenho, com as coisas boas que eu posso fazer, né, pra vocês, pra melhorar a estadia de vocês, além de contar toda a verdade do que realmente aconteceu, fazer algo melhor, né? Melhorar, eu posso fazer vocês terem uma vida melhor aqui, mesmo que seja falsa, né? Porque a gente já vai chegar nesse ponto de ser falso ou não. E, cara, é muito bonito isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é mesmo? E ele assume a responsabilidade que ele tem com esse grande poder, de fazer o bem para essas pessoas. E esse plot, essa reviravolta do Caim ser aquele personagem todo bobão, extravagante, e ter virado
alguém responsável que assumiu as consequências dos seus atos e tentar ser uma pessoa melhor, ser alguém melhor, fazer algo melhor. Também gostava dele modo Deus lá, todo louco, era bem da hora, era bem incrível. Eu tenho uma queda por personagens assim. Mas foi muito interessante a redenção do Caim. Eu acho que a redenção dele foi muito mais interessante e justificável do que, por exemplo, a redenção do Jax. Eu acho que se o Jax tivesse tido uma redenção, não seria tão impactante quanto foi aquele final dele. A gente ter descoberto, tipo, ele vai se esconder, ele já se entregou pra isso, e infelizmente algumas pessoas se entregam. E eu achei isso muito real. E é muito interessante toda a correlação que essa série tem com filosofia existencial. Se você parar pra pensar, todo o plot de isso aqui não é real, eu preciso pra minha vida real, nada disso tem sentido, nada disso importa, quem sou eu, é uma questão completamente existencial. Completamente. Desde René Descartes até Sartre buscando sentido, somos condenados a ser livres. E são pensamentos que eu tive, né? Eu vinha tendo assistindo a série que, pô, que legal. Então, se você não tenha percebido, agora entraremos em papos filosóficos. Eu fiz algumas anotações aqui e começando com René Descartes, que é o pai da filosofia moderna, né? Que ele precede a existência, né? Então, como você prova que algo existe? Então, como os personagens lá podem provar que existem? Porque, no caso, teoricamente, eles não existem, né? Eles são só programas, são só zeros e uns. Só que eles têm o pensamento, né? Eles têm a própria dúvida se eles existem. Então, se tem a dúvida, tem um predecessor que fez a dúvida. E se tem um predecessor, tem um pensamento. Se tem um pensamento, há uma existência. Falando sobre existencialismo, a gente chega no Albert Camus, né? Pai do absurdismo, que é o suprassumo do existencialismo, na minha visão. Essa série é basicamente sobre você buscar um sentido, sobre a existência ter um sentido. Se a existência não tem sentido, porque nada faz sentido, porque se eu escolho não escolho nada, as coisas vão continuar acontecendo. Eu sou condenado a isso. E todo aquele lance do mito de Sísifo, né, que ele precisa de empurrar a pedra até o topo da montanha, mas cada dia essa pedra cai de novo. Então, qual o sentido de eu levar essa pedra todo dia se eu sei que no final não vai valer a pena? Eu sei que estou condenado que essa pedra volte. Eu sei que eu estou condenado a levar essa pedra todo dia. Então, qual sentido eu tenho nisso? Se não tem sentido, isso é um completo absurdo. Porque eu tenho existência, eu tenho consciência, eu tenho liberdade para fazer as coisas. E tudo isso que eu busco na minha existência, tudo isso que precede, que contém na minha existência, não faz o menor sentido, porque não há sentido em eu levar uma pedra até o topo da montanha só pra ela cair de novo e amanhã eu ter que fazer a mesma coisa, isso é um completo absurdo. E eu acho muito bonito no final da série o como eles aceitam o destino, porque é aquilo, né? Se a gente vive numa Matrix, o que você vai fazer? Você pode mudar isso? Você pode mudar que você não tá na Matrix? Você pode sair dela? Não, você não pode, porque se você vive, mesmo você sabendo dela, você tendo a consciência de que você tá nela, você não pode fazer nada. Então o que a gente daria sentido nisso? Ao meu ver, e o que a série aborda, é você dar o próprio sentido àquilo, sabe? Se a vida não tem nenhum sentido, você pode dar o sentido que você quiser. E essa abordagem que a série faz no final é belíssima, porque eles entendem aquilo e escolhem continuar, né? Eles escolhem dar um sentido para aquela vida irreal, aquela vida digital. Eles escolhem continuar tentando, sabe? E eu acho isso uma mensagem extremamente bonita que a série passou, porque eles podiam ter ido no caminho mais catastrófico, mas não, eles vão pra ideia mais positiva da coisa, mais otimista, né? Que é você dar o seu próprio sentido. Então, os personagens, né? A Pomni, o Azubo, a Gendo, todos entendem o seu local, entendem que não podem fazer nada com isso e ao invés de se revoltar com a existência e ficar com raiva que amanhã eles vão ter que levar a pedra de novo pro alto da montanha, eles falam, tudo bem, já que a gente é obrigado a fazer isso, já que a existência estamos condenados a existir, vamos fazer isso da melhor maneira possível, que é dando o sentido que a gente quiser. E o sentido que eles deram é de aproveitar e de se integrar na própria vida. E eu acho que isso é um grande ensinamento para a nossa vida. A gente precisa imaginar Sísifo feliz. Bom, é isso, gente. Aqui está o
essa grande ideia de Caim, de Jim Carrey vestido de Caim. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu não falei tanto do desenho, mas porque principalmente eu queria trazer a relação e o que eu tava pensando sobre essa magnífica história, né? Espero não ter viajado muito. Eu não sou nenhum especialista sobre filosofia, nem sobre autores, nem sobre pensamento filosófico. São só conceitos e uma matéria que eu gosto muito de estudar. E eu vi a oportunidade, fazendo esse vídeo, né, de poder falar sobre essa série que é maravilhosa e sobre esses pensamentos, essas leituras que eu já tive da vida e sobre esses autores que eu recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do desenho também. Provavelmente vou voltar. Eu tenho algumas ideias ainda sobre vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal. Não sei se alguém no YouTube ainda fala isso, mas é isso. Até uma próxima e valeu!